Você deita. O quarto está escuro, a casa silenciosa. O corpo até parece cansado, mas a mente acende. E então começa. Um pensamento puxa o outro, o travesseiro esquenta, o lençol incomoda e o sono não vem. E quando vem, é leve, frágil. Você acorda no meio da noite, às vezes sem motivo, e fica ali, virando de lado, olhando para o teto, como se estivesse preso dentro do próprio corpo. Agora me escuta com atenção, porque existe um alimento, um em especial, que vem sendo estudado justamente por isso, por ajudar a induzir o sono profundo, não aquele cochilo qualquer, mas o tipo de descanso que reorganiza sua mente, limpa suas memórias e devolve energia como se o tempo tivesse parado. Não é milagre, não é placebo, é bioquímica. E talvez o mais curioso disso tudo, é um alimento comum, simples, que você pode comer hoje mesmo, antes de dormir. E se consumir da forma certa, suas noites não serão mais as mesmas. Agora que você entendeu onde estamos pisando, vamos para o que interessa. Por que o sono escapa dos nossos dedos com a idade, a resposta não está apenas no estresse ou nas responsabilidades acumuladas. Está no que acontece dentro do seu cérebro. Com o tempo, o sistema responsável por liberar a melatonina, o hormônio que diz "pare tudo, é hora de dormir", começa a falhar. Mas aqui entra o detalhe importante. Seu cérebro ainda sabe o caminho. Ele só precisa de um empurrão, de um sinal. E é exatamente isso que certos alimentos fazem. O alimento número 1 que desperta esse gatilho é a banana madura. Antes que você pense só isso, escute até o fim. Porque o que está por trás da banana não é só potássio. É uma combinação poderosa de 3 nutrientes que atuam diretamente nos mecanismos que controlam o sono. Magnésio, que relaxa os músculos e desacelera o ritmo cardíaco. Vitamina B6, que transforma o triptofano em serotonina, e a serotonina em melatonina. E o próprio triptofano, que está naturalmente presente nela e funciona como matéria-prima para o sono, diz verdade. Agora, pense nisso como um trio que bate na porta do cérebro e diz: pode apagar as luzes. E tem mais. Se você come essa banana cerca de 1 hora antes de deitar, madura, com algumas manchas marrons, o pico de absorção desses compostos acontece exatamente no momento em que seu corpo começa a reduzir a temperatura, o primeiro sinal fisiológico de que está na hora de dormir. O que isso significa? Significa que você alinha o combustível com o relógio interno, e quando isso acontece, a transição para o sono profundo é quase automática. E não estamos falando de dormir mais. Estamos falando de dormir melhor. Foi isso que aconteceu com seu Milton, um paciente de 71 anos. Ele chegou até mim reclamando que dormia 7 ou 8 horas, mas acordava como se tivesse cavado uma vala. Troquei o comprimido noturno por uma banana bem madura no fim da noite. Só isso. Em 5 dias, ele me ligou. Não para dizer que estava dormindo, mas para dizer que tinha acordado leve, sem a cabeça pesada, pela primeira vez em 4 anos. Você entendeu? Não é sobre dormir, é sobre desligar por dentro. Então, antes de correr atrás de soluções químicas ou cápsulas caras, tente isso. Uma banana madura, consumida devagar, cerca de 60 minutos antes de deitar. De preferência, junto a um ambiente escuro, sem telas, e uma luz morna, como a do abajur do corredor. Seu corpo sabe dormir. Ele só precisa se lembrar de como. Agora, antes de avançarmos para o próximo alimento poderoso, verifique se você já está inscrito aqui no canal, porque os próximos tópicos vão aprofundar ainda mais o que a ciência descobriu sobre o sono verdadeiro. E me conta aqui nos comentários. Se você é do tipo que dorme, mas acorda cansado, comente a palavra desligado. Mas, se o seu problema é pegar no sono e a mente não para, comente travado. Quero entender o que mais está atrapalhando as suas noites. Imagine que, dentro do seu cérebro, existe um interruptor escondido. Um pequeno mecanismo biológico que, quando ativado, libera um sinal silencioso. Desligue-se, agora é seguro descansar. Esse interruptor não responde à sua vontade. Você pode fechar os olhos, respirar fundo, se virar para o lado certo e nada, porque ele não se aciona com esforço, ele se aciona com a química certa. E o curioso é que um dos alimentos mais eficazes para estimular esse processo é a amêndoa. Sim, essa semente pequena, crocante, aparentemente inofensiva, é uma das maiores aliadas de quem deseja dormir melhor. E o motivo está nos bastidores da sua composição. A amêndoa carrega uma quantidade elevada de magnésio, o mineral responsável por reduzir a atividade elétrica do cérebro. É como se ele dissesse aos seus neurônios: podem parar de conversar uns com os outros, já deu por hoje. Só que o magnésio não age sozinho. Ele vem acompanhado de gorduras boas, que estabilizam os níveis de glicose no sangue, evitando os picos e quedas bruscas que costumam provocar microdespertares durante a madrugada. Sabe aquela sensação de acordar às 3, sem saber porquê? Muitas vezes não tem nada a ver com sonhos, barulhos ou ansiedade,
tem a ver com o açúcar no sangue despencando e o cérebro reagindo com um sinal de alarme. A amêndoa evita isso. Ela garante uma linha de energia constante e tranquila, como um rio que corre em silêncio até o amanhecer. Mas tem mais. Dentro dela existe também a vitamina E, um antioxidante poderoso que atua na limpeza dos resíduos metabólicos acumulados no cérebro ao longo do dia. Esses resíduos, se não forem devidamente eliminados, afetam a qualidade do sono profundo, aquele estágio em que o corpo se regenera de verdade. É por isso que muitos pacientes relatam algo curioso depois de algumas noites comendo amêndoas. Eles não só dormem melhor, como acordam com a cabeça mais leve, com menos névoa mental. Agora, claro, não basta jogar um punhado de amêndoas na boca e achar que tudo vai mudar. O segredo está na quantidade e no momento. O ideal? Uma pequena porção, cerca de 10 a 12 unidades. Consumida cerca de 1 hora antes de dormir. Pode ser pura ou levemente tostada. E se quiser extrair o máximo, experimente deixá-las de molho por algumas horas antes de consumir. Isso reduz os antinutrientes e melhora a absorção do magnésio. O efeito pode não vir na primeira noite, mas para muitos vem na segunda, e quando vem, o corpo entende. O sistema desacelera, a mente relaxa, o sono chega, e pela primeira vez em muito tempo, você não acorda no meio da madrugada se perguntando que horas são, porque simplesmente não importa. E já que estamos falando de descanso verdadeiro, vale lembrar de outra área da vida que também sofre quando o sono falha: a intimidade. Muitos homens não percebem que noites mal dormidas afetam diretamente o desejo, a conexão no relacionamento e até a confiança no próprio corpo. Se você sente que isso também te toca, eu escrevi um material especialmente para ajudar. No meu livro digital, Redescobrindo a Intimidade, Sexualidade Saudável após os 60 anos, você vai encontrar orientações práticas e acessíveis para fortalecer sua vida sexual, reacender o desejo com leveza e aprender como superar os bloqueios físicos e emocionais que vêm com o tempo. O link para acessar está no primeiro comentário fixado. Se você já está cuidando do seu sono, talvez seja a hora de cuidar também da sua conexão. Joaquim sempre foi um homem prático, trabalhador, disciplinado, do tipo que acordava cedo até aos domingos. Mas depois dos 60, o sono começou a falhar. Primeiro foram os despertares noturnos, depois as idas constantes ao banheiro. E então veio o pior: dormir e acordar já cansado, como se nem tivesse desligado. Ele tentou chás, tentou cortar café, tentou televisão desligada, música ambiente. Nada funcionava por muito tempo. Foi quando sua filha, enfermeira, fez uma sugestão simples: trocar o lanchinho noturno por um punhado de cerejas frescas. A reação dele? Cereja é fruta de festa, serve para enfeitar sobremesa. Mas ela insistiu, e ele cedeu. O que Joaquim não sabia é que as cerejas são uma das únicas fontes naturais de melatonina, a mesma substância que o cérebro produz para sinalizar que é hora de dormir. A maioria das pessoas, com o tempo, começa a produzir menos melatonina à noite. Luz artificial, estresse, envelhecimento, tudo contribui. Mas ao consumir cerejas no fim do dia, Joaquim deu ao corpo um reforço externo, discreto, natural e suficiente para realinhar o relógio biológico. Na terceira noite, ele já não acordou nos meio da madrugada. Na quinta, despertou sozinho antes do despertador, com uma sensação que não lembrava mais: leveza. Além da melatonina, as cerejas ainda são ricas em antocianinas, compostos antioxidantes que reduzem a inflamação e ajudam o cérebro a fazer seu trabalho noturno, organizar memórias, regenerar conexões, limpar toxinas. A recomendação? Umas 10 a 12 cerejas 1 hora antes de deitar, frescas ou congeladas, mas evite as secas ou em calda. Essas contêm açúcar demais e anulam os efeitos. O que parecia apenas uma fruta de enfeite acabou se tornando para Joaquim uma ponte entre o cansaço e o verdadeiro descanso. E ele mesmo disse: "Não sei se é psicológico, mas meu travesseiro parece mais macio desde então. Você acredita que está com fome, mas na maioria das vezes não está. O que o seu corpo realmente está pedindo, naquele momento em que você abre a geladeira antes de dormir, não é comida. É conforto químico, é serotonina. E o que acontece se você entrega chocolate, pão branco, embutido ou qualquer outro alimento que eleva o açúcar no sangue rapidamente? O alívio vem rápido, mas o preço também. Durante a noite, seu corpo precisa manter a energia estável. Isso é essencial para atravessar as fases do sono sem interrupções. Mas esses lanchinhos emocionais criam um pico, seguido de uma queda. E essa queda pode ativar o cortisol, o hormônio do alerta. Ou seja, o mesmo alimento que parecia relaxante se torna o gatilho para o cérebro despertar. Às vezes, no meio da madrugada, sem nenhum motivo aparente. Agora vem a parte interessante. Existe uma combinação alimentar que faz o oposto. Ela regula, estabiliza,
a calma. Quando você une carboidratos complexos com uma dose leve de triptofano e gorduras boas, cria o cenário perfeito para o sono acontecer de forma natural. Um exemplo, um mingau de aveia com leite de amêndoas, banana amassada e uma pitada de canela. Simples, caseiro, mas bioquimicamente poderoso. A aveia libera glicose lentamente, evitando oscilações. O leite vegetal e a banana trazem triptofano, a matéria-prima da serotonina, que se transforma depois em melatonina. E a canela ajuda a reduzir inflamações e melhorar a sensibilidade à insulina. Essa combinação não apenas reduz a ansiedade alimentar antes de dormir, como envia ao cérebro um sinal claro. A energia está sob controle. Pode descansar. Muitas pessoas pulam o jantar e acabam beliscando qualquer coisa à noite. Outras comem pesado demais, sem saber que digestão lenta também sabota o sono. Mas quando você aprende a usar a nutrição como ferramenta neurológica, a história muda. Você não apenas dorme, você atravessa a madrugada sem sustos, sem quebras, sem alarmes invisíveis. Dona Célia tem 73 anos, mãos finas, fala mansa e uma memória afiada. Mas durante muito tempo, o sono era seu ponto fraco. Ela dizia que o corpo deitava, mas a alma ficava em pé. Dormia por blocos, 1 hora aqui, meia hora ali, até que o dia nascia e ela mal tinha fechado os olhos. Tudo mudou no dia em que resolveu voltar a um costume antigo da infância. Beber uma infusão morna de camomila feita com flores secas, preparadas com calma, sem pressa, como sua avó fazia. Mas o que parecia apenas nostalgia revelou-se um gesto de precisão biológica. A camomila verdadeira, quando bem preparada, contém uma substância chamada apigenina. Esse composto se liga a receptores específicos no cérebro e atua como um calmante natural. Não entorpece, não força o sono. Ela apenas acalma a recitação neural de forma progressiva, como quem vai diminuindo o volume da mente até que o silêncio interno seja possível. A chave está no preparo. Dona Célia aprendeu que não se ferve a camomila. A água deve estar quente, mas sem borbulhar, e a infusão precisa de ao menos 10 minutos de repouso com a xícara coberta para preservar os óleos essenciais. Ela faz isso religiosamente. Senta com sua caneca de louça, respira o aroma e espera o corpo entender. É hora de desligar. O resultado é em quenquê. Menos de 2 semanas, ela deixou de acordar assustada no meio da noite. E sua frase favorita virou: "Não tenho mais medo da madrugada". Por trás da suavidade da camomila existe ciência. Ela ajuda a reduzir o cortisol, equilibra neurotransmissores e ainda melhora a digestão leve do final do dia, o que, por si só, já favorece o início do sono. A maioria das pessoas trata a camomila como um chá qualquer, mas quando usada como um ritual, com tempo, atenção e repetição, ela se torna um código, um sinal que o cérebro aprende a reconhecer. A vigília acabou. Dormir bem não é um evento, é uma construção, e essa construção começa muito antes do travesseiro. A maioria das pessoas trata o sono como um botão, deita e espera que funcione, mas o corpo funciona por associação, ele responde a padrões. Por isso, aplicar os alimentos que vimos até aqui não significa apenas comê-los, mas encaixá-los em um ritual repetido, todos os dias, no mesmo horário, com o mesmo ambiente. Isso cria um efeito de ancoragem no cérebro. É como ensinar a mente a reconhecer: esse é o caminho até o descanso. Imagine o seguinte: há uma banana madura às 21 horas, enquanto você reduz a luz do ambiente. Um punhado de amêndoas às 21h30, com um copo de água morna. Uma infusão de camomila às 22 horas, com a TV desligada e a respiração mais lenta. Esse ciclo não é sobre os ingredientes apenas, é sobre a mensagem que eles carregam. Com o tempo, o corpo não espera mais o sono chegar. Ele se prepara para isso naturalmente. E o mais importante, cada pequena repetição reforça o sinal, como um rio escavando a pedra até criar um novo caminho. Um caminho em direção ao descanso verdadeiro. Às vezes, tudo o que você precisa para recuperar o sono é reaprender o caminho. Seu corpo sabe dormir. Ele nasceu sabendo. Durante a infância, o sono vinha fácil, sem remédio, sem esforço. Bastava o fim do dia, um ambiente tranquilo, e o descanso acontecia. Com o passar dos anos, vieram as responsabilidades, as luzes artificiais, os horários bagunçados, os estímulos sem fim, e o sono deixou de ser um reflexo. Passou a ser um desafio. Mas ele nunca desapareceu, ele só se escondeu. E os alimentos que você descobriu hoje são atalhos naturais, portas discretas de entrada para reencontrar o sono profundo que um dia já foi automático. Não se trata de um truque da noite para o dia, é um processo, um ritual, uma escolha que você repete até o corpo entender que pode, de novo, confiar na escuridão. A cada banana bem escolhida, a sinina sabt, cada punhado de amêndoas, a cada xícara de camomila respeitosamente preparada, você envia uma mensagem. Pode desligar.
está tudo sob controle. E quando isso se torna rotina, o sono deixa de ser uma batalha e volta a ser um abrigo. Se você sentiu que esse vídeo te ajudou a entender melhor o seu próprio corpo, se inscreva aqui no canal. Temos muitos outros conteúdos preparados com o mesmo cuidado, para te ajudar a viver com mais equilíbrio, mais saúde e noites que valem a pena. Curta este vídeo, isso ajuda muito o conteúdo a chegar a quem também está em busca de um descanso verdadeiro. E claro, assista aos outros vídeos do canal. Tem muito mais esperando por você. Até o próximo!